Ao longo de nossa vida, identificamos que existem dois tipos de família: aquela em que nascemos e leva o mesmo sangue que o nosso, e aquela que escolhemos, mesmo sem ter nenhum grau de parentesco. Porém, nem todos têm um bom relacionamento com a sua própria linhagem. Alguns brigam e nunca mais se falam. Outros abandonam sem nem mesmo conhecer a fundo, e tem aqueles que fingem gostar, quando na verdade nem querem estar na companhia daquelas pessoas. E na história tocante de hoje, iremos conhecer a jornada da senhora Lucy, que a vida toda achou que tivesse uma relação com sua filha digna de dar inveja em outras famílias, mas ao sofrer um terrível acidente, ela descobre que talvez tenha sido enganada durante boa parte de sua trajetória. Lucy nasceu em uma pequena cidade no interior da Inglaterra, num período duro e delicado. Seus pais, assim como quase todos os habitantes desse local, sofriam com a guerra e fome diariamente, não tendo praticamente nenhuma perspectiva de vida. Lucy, que na época tinha menos de 5 anos de idade, nunca havia brincado na rua ou frequentado a escola. Nasceu no meio de todo esse caos e nem sabia o que era uma vida comum, já que para ela, aquilo era o normal. Ela se sentia triste por não conseguir brincar ou conhecer pessoas. Também não tinha bonecas e ficava a maior parte do dia apenas olhando para a janela e torcendo para que pudesse passar alguém para que pudessem brincar. E vendo tudo isso acontecer com a pequena garotinha, seus pais então resolvem tomar uma difícil decisão. Ao saber que seus vizinhos conseguiram passagens aéreas para um país sem guerra, decidiram que a mudança dela seria o melhor para seu futuro. Entretanto, aquilo não seria de graça. E para pagar a passagem e os custos de toda a viagem ilegal, os pais tiveram que vender a casa e se arriscar morando nas perigosas ruas do país. Sabiam que aquilo era uma despedida da filha, pois não ficariam muito tempo vivos sem uma casa ou dinheiro para se alimentar, mas mesmo assim não hesitaram e fizeram o que era necessário para salvar a vida de sua filha. Eles sempre se sentiram péssimos por não terem condições de proporcionar para Lucy tudo aquilo que queriam e viram isso como oportunidade para dar uma nova chance à garotinha. Escreveram uma carta com uma caneta que mal tinha tinta e entregaram aos vizinhos que iriam levar a menina. No envelope, dizia que ela somente entenderia de verdade o conteúdo daquela carta quando ela se tornasse mãe. Apenas quando tivesse seu próprio filho, haveria uma chance de ela perdoá-los. A jovem menina chegou ao novo país e morou com os antigos vizinhos de seus pais durante 17 anos. Ela sempre cresceu sabendo que eles não eram seus parentes de sangue, mas admirava que aquele casal a acolheu e cuidou muito bem dela mesmo assim, prometendo ser eternamente grata. Eles dois, que nunca tiveram um filho, criaram a jovem como se fosse do sangue deles, a educaram muito bem e ela cresceu, se tornando uma mulher incrível, que possuía ótimos exemplos. Lucy sempre foi muito trabalhadora. Desde seus 13 anos de idade, ia com seu pai adotivo trabalhar em uma papelaria, pois sempre quis de alguma forma retribuir tudo aquilo que faziam por ela, e foi lá mesmo que teve seu primeiro emprego. Não teve uma infância fácil. O casal que cuidou dela também eram refugiados e tiveram anos difíceis até se adaptar ao novo país, morando em lugares que eram muitas vezes pequenos demais e passando fome durante um período tenebroso. Lúcia cresceu e manteve seu modesto emprego na papelaria. Nunca foi gananciosa e buscou coisas grandes. Ela se contentava com o baixo salário que cobria as despesas e não era uma pessoa que tinha altos gastos. Um belo dia, um homem alto de olhos verdes que entrou na loja procurando comprar pilhas, esbarrou com Lúcia e se apaixonou perdidamente por aquela menina envergonhada que trabalhava no caixa. Ele a convidou para um café e a pediu em namoro apenas com 2 encontros. A jovem menina estava encantada com o rapaz. Não teve dúvidas que ele seria o homem com quem iria passar o resto de sua vida. Ele a tratava como ninguém a tratou antes, e havia muito mais do que apenas uma refugiada, resolvendo inclusive dar um presente para ela. Pediu Lúcia em casamento para que dessa forma ela obtivesse a licença e os papéis para morar permanentemente no país. Ela disse sim com enorme felicidade e resolveram se mudar para morar juntos depois que os dois juntaram dinheiro para comprar uma casa em um subúrbio da cidade. Foi lá que teve sua primeira e única filha já aos 26 anos. Deu o nome de Patrícia para a pequena menina, que já nasceu com bastante cabelo e puxou os olhos do pai. Ao observar sua filha, Lucy lembrou da carta que tinha de seus pais. Ela nunca havia aberto porque não tinha coragem de enfrentar aquela situação e de se decepcionar. Afinal, eles a deixaram com completos estranhos. Então ela sempre preferiu viver na dúvida do que teria naquela carta. O casal, com quem morou a vida inteira, preferiu não intervir e a deixaram livre para ler a carta caso quisesse descobrir o motivo de as coisas serem como são. Mas ao segurar Patrícia em seus braços, sua curiosidade falou mais alto e ela resolveu abrir a misteriosa carta que a fez se debulhar em lágrimas já nas primeiras páginas. Com o apoio de seu esposo, ela leu e descobriu a verdadeira história, a de que nunca havia sido abandonada e seus pais tinham se sacrificado
indicado para salvar sua vida. A partir daquele momento, levou aquilo como exemplo e modelo para criar Patrícia. Queria ter toda a determinação e perseverança para fazer o melhor possível com a vida de sua filha, assim como seus pais haviam feito com ela. Os anos foram se passando e sua promessa permaneceu. Desde a infância de Patrícia, ela criou a menina com o maior carinho do mundo, ensinando com todo cuidado e sempre contando sua história e a bravura dos avós de sangue da garotinha. Ela se manteve na escola e já quando era adolescente, definiu que seu sonho seria ser uma grande empreendedora. Lucy amava sua filha e elas tinham uma ótima relação juntas. Patrícia nunca escondeu nada para sua mãe, contava tudo o que acontecia e achava ela muito sábia. Por isso, estava sempre pedindo conselhos desde sua adolescência até a sua vida adulta. A mãe era para ela como um grande oráculo do saber, e Lucy ficava extremamente feliz e orgulhosa de saber disso. Ao completar já seus 20 anos de idade, Patrícia teve que lidar com uma grande perda. Seus avós adotivos, o simpático casal que cuidou de sua mãe, haviam falecido. Para a jovem mulher, aqueles eram como seus legítimos avós e por isso sofreu muito com a perda. Dona Lucy, que já estava com seus quase 50 anos, ficou muito abalada, mas tentou ser forte para que sua filha pudesse viver seu luto dignamente e buscasse apoio na mãe e em seu pai. Entretanto, depois do que aconteceu com seus avós adotivos, Patrícia ficou muito reclusa, passou a falar menos com os pais e resolveu se mudar para outra cidade, dizendo que seria melhor para seu desenvolvimento pessoal, visto que passou muito tempo debaixo das asas de sua mãe e agora seria uma boa hora para enfim desbravar o mundo por conta própria. Dona Lucy e seu marido aceitaram e passaram a receber cartas de sua filha toda semana. Também se falavam por telefone sempre que possível. A humilde senhora ficava muito feliz de saber que Patrícia estava trabalhando e fazendo faculdade. Tinha orgulho de sua filha. Tudo estava correndo bem, até que alguns anos depois, uma outra péssima tragédia assolou a pobre família. Em uma noite qualquer de domingo, a mulher estava assistindo TV na sala, até que começou a sentir um terrível cheiro de fumaça vindo de uma das tomadas da cozinha. Ela correu para verificar o odor, mas já era tarde demais. Havia começado um fogo na fiação que se espalhou para o resto da simples casa, que era feita quase toda de madeira. A velha senhora tentou correr para o quarto e chamar seu marido para fugir o mais rápido possível, mas também já não tinha mais tempo. O quarto em que ele estava dormindo ficava do lado da cozinha e o fogo já havia tomado conta de tudo. Ela não conseguia nem escutar mais os gritos de seu esposo. Ouvia apenas o estalar das chamas. No meio de tanta tensão, Dona Lúcia, que tinha problemas prévios de saúde, sofreu um derrame e desmaiou no chão do corredor. Por sorte, a fumaça e o cheiro alertaram os vizinhos que conseguiram resgatar a senhora, que estava desacordada. Diante disso, Patrícia, que morava em outra cidade e já residia com seu namorado, largou tudo e voltou para o lugar em que nasceu, para visitar sua mãe no hospital e ir ao funeral de seu falecido pai. Ao saber do diagnóstico da senhora, ela resolveu que iria levá-la para morar em sua casa, já que ela precisava de cuidados intensos por meses para se recuperar. Ela estava muito abalada pela morte de seu pai, mas resolveu ser a pessoa forte para tentar retribuir o mesmo que sua mãe fez por ela na morte de seus avós. Por conta do delicado momento, Dona Lucy não teve outra opção a não ser aceitar a ajuda, mas não gostava da ideia de que iria atrapalhar a vida da filha e se sentia mal por isso. Sabia que a jovem mulher tinha planos e não queria ser uma pedra em seu sapato. A senhora de idade demorou meses para conseguir voltar a andar, por conta do derrame que causou a paralisia temporária dos membros e ainda mais tempo para se recuperar da morte de seu esposo. Ela insistia para que a filha e o namorado a colocassem em uma casa de repouso. Sentia que estava atrapalhando a rotina dos dois ficando ali, mas Dona Lucy escondia que ainda estava extremamente triste por perder seu marido e sua casa. Ela era humilde e trabalhou a vida toda. Não tinha carro e se sustentava apenas com o dinheiro de sua aposentadoria. Ela e seu marido haviam construído a casa com suas próprias mãos. Ela cultivava um lindo jardim que tinha os mesmos tipos de flores que eram encontrados em seu país de origem. Costumava ficar horas e horas observando sua linda flora que cultivava. Era seu hobby favorito e agora que morava com sua filha em um pequeno apartamento, não podia mais praticá-lo, o que atrapalhava ainda mais na recuperação da senhora. Dona Lucy notou que com frequência o casal passou a ficar até mais tarde no trabalho, só voltando para casa depois de escurecer e diminuindo progressivamente os momentos de conversa e interação com ela. Será que a filha e o namorado teriam apenas aceitado ela na casa deles por pena e retribuição de um favor, mas já não aguentavam mais? Ela começou a chorar em seu quarto e se questionar para onde poderia ir, para que dessa forma não atrapalhasse mais a vida de Patrícia. Afinal, fez um juramento que iria fazer o melhor possível para a vida de sua filha, e nesse momento, talvez o melhor fosse apenas ir embora. No dia seguinte, a senhora perguntou aos dois o porquê sempre estarem chegando tão tarde e indo embora tão cedo. O casal então explicou que trabalhavam muito porque estavam em busca de uma promoção e por conta disso faziam horas extras e acabavam ficando muito cansados
reservados para conversas ao fim do dia. Dona Lucy quis acreditar naquilo, mas não conseguia. Somente conseguia concluir que sua filha e o namorado estavam a evitando propositalmente. Não aguentavam mais a idosa doente naquele local. Com lágrimas em seus olhos, ela ficou procurando durante algumas semanas por casas de repouso na cidade onde morava. Estava decidida que queria se mudar e deixar de ser um incômodo para o jovem casal. Pensou em voltar para sua velha e humilde casa, mas por ser toda de madeira, apenas o que restavam lá eram fumaças e brasas. Nem mesmo o teto deveria existir mais. Dona Lucy se sentia mal, pois percebia naquele momento que havia falhado na criação de Patrícia. Afinal, que tipo de filha se incomodaria em cuidar da mãe durante alguns meses? Ainda mais ela que precisava de cuidados médicos e apoio para voltar a andar e superar a morte de seu marido. Ela havia achado um local coletivo para morar que conseguia pagar com o dinheiro da aposentadoria e decidiu que não seria mais um fardo para eles. Em uma manhã ensolarada de segunda-feira, ela arrumou suas malas com suas roupas e poucos itens que havia restado da casa incendiada e abordou o jovem casal. Chega. Por favor, me levem para uma casa de repouso. Eu não aguento mais esse sentimento horrível dentro de mim, disse a idosa. Patrícia olhou para o seu namorado com um olhar desconfiado, como se não soubesse o que fazer. Refletiu por alguns segundos e pegou a mão de sua mãe e perguntou se era realmente aquilo que ela queria. Dona Lucy, com as mãos trêmulas, desviou o olhar e afirmou que sim. Eles almoçaram juntos pela última vez e a idosa mulher começou a falar que a casa seria bom para ela, que iria ter muitas companhias e coisas para fazer. No fundo, ela estava mentindo. Queria mesmo era ficar na casa de Patrícia, mas não queria que ela fizesse isso para ela por obrigação, e sim por livre e espontânea vontade. Após a refeição, o namorado e a filha disseram que faltariam ao trabalho para levar a mãe para tal casa de repouso que ela havia escolhido. Já dentro do veículo, a senhora de muita idade abaixou a cabeça e ficou olhando fixamente para o chão durante todo o trajeto, segurando as lágrimas e a vontade de voltar atrás em sua decisão. Sabia que poderia se arrepender a qualquer momento. Pode olhar, mãe. Finalmente chegamos ao seu novo lar, disse Patrícia. Entretanto, ao olhar pela janela, a mulher ficou incrédula. Ela esfregou seus olhos e até se beliscou para ter certeza de que não estava sonhando. Dona Lucy começou a olhar para os lados e reconheceu o local onde estava. Era sua antiga rua e ela estava parada olhando para onde costumava ficar sua velha e humilde residência. Porém, no local não havia cinzas e fumaça, e sim uma casa em pé, completamente reformada. No lugar onde ficava seu lindo jardim, estava uma terra arada, pronta para ser semeada com novas flores pela velha senhora. Apesar de muito emocionada, ela ficou confusa. Não havia entendido como aquilo teria acontecido. Patrícia então explicou que pegou suas economias acumuladas durante décadas e as usou para construir a nova e melhorada casa que sua mãe merecia. E durante todos os meses em que sua mãe se recuperava, ela saía do trabalho mais cedo, junto de seu namorado, e ajudava na obra, fazendo questão que tudo ficasse do exato jeito que ela gostaria. Dona Lúcia abriu a porta de casa com lágrimas nos olhos e não tinha palavras para expressar toda a sua gratidão por Patrícia. Apenas agradeceu pelo melhor presente que poderia receber em toda a sua vida. Mas ela não estava se referindo à casa nova, e sim à sua querida filha, que fez tudo para a felicidade de sua mãe. No final de tudo, a idosa teve a certeza de que criou Patrícia da melhor maneira possível. Ela havia se tornado uma pessoa extraordinária que prometeu para sempre cuidar de sua mãe, e assim o fez. Dona Lucy montou seu jardim novamente com flores ainda mais lindas e viveu tranquilamente em sua casa. Sua filha a visitava todas as semanas, deixando claro que a família é um laço eterno e sagrado. Se você se emocionou com a história de Dona Lucy e com o que a Patrícia fez, peço por favor para deixar um like no vídeo, e esse vídeo que está aparecendo aí na tela provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.